Bom dia. Então hoje a gente vai falar sobre ciclo celular. Na verdade, a gente já começou essa aula sobre ciclo celular quando a gente começou falando de replicação, transcrição e tradução. Tá? Então a gente vai continuar agora falando sobre mitose, meiose, mas antes a gente vai ver uma pequena introdução ainda sobre ciclo celular. Então, o que é o ciclo celular? O ciclo celular ele vai ser um conjunto de ações que acontecem para a nossa célula ter um ciclo de vida. Tá? Esse ciclo de vida das nossas células ele vai ser dividido em dois momentos: a intérfase e a mitose. Tá? E esse ciclo, esse processo de multiplicação, né, esse ciclo celular, ele pode acontecer para alguns fatores do nosso organismo. E nós temos dois conjuntos de células também que a gente precisa lembrar, que é as nossas células somáticas, que são todas as células que estão distribuídas pelo nosso corpo, e as nossas células reprodutivas, que são aquelas células que estão relacionadas à reprodução, à produção de gametos. Tá? Então, como a nossa célula, o nosso corpo, ele vai ser formado por células, a gente tem que entender que a célula é a menor unidade viva e funcional do corpo. Então, toda célula ela precisa ter esse ciclo celular, esse ciclo de vida. Nas células somáticas, esse ciclo ele vai ser chamado, ou essa reprodução, né, ela vai ser chamada de mitose. E ela vai ter como função aí esse processo de crescimento das células, multiplicação, diferenciação das células, tá? Condição de latência ou não, enfim. E todo esse processo de multiplicação das células, eles estão muito relacionados com um mecanismo que conseguem controlar essa multiplicação, esse avanço do ciclo ou não. Esses processos, eles são mediados por proteínas e falha nesses processos de multiplicação das células aí levam ao processo de formação de células tumorais. Então, como que isso pode acontecer? Todas as células, elas se multiplicam e a gente viu que a primeira fase do ciclo de vida das células é chamada de intérfase, que vai ser dividida na fase G1, na fase S e na fase G2. A fase G1 e a fase G2 é onde vai acontecer o processo de transcrição e de tradução. Na fase S é onde vai acontecer o processo de replicação. Tá? Então, assim, da fase G1 até a fase S, aqui a gente vai produzir um monte de proteínas que vão ser usadas durante todo o ciclo celular. Mas vamos parar aqui nessa fase S. A fase S é o momento que a gente tem o processo de replicação. A replicação a gente estudou que é a multiplicação da molécula de DNA. Então vamos pensar o seguinte: nós temos um filamento gigantesco que foi duplicado. E a gente viu que uma base vai se encaixando na outra de forma perfeita. Então, é muito fácil que erros aconteçam aqui durante essa fase S, que é esse processo de multiplicação das células. E aí, o que vai acontecer? Bem aqui no final, tem um pontinho que a gente chama de checkpoints, que é um momento que a célula vai parar para que seja feita uma verificação se está tudo certo na molécula de DNA, que a gente tem que pensar. O que esse DNA carrega? Carrega informações para a produção de proteínas. E existe um conjunto de proteínas que elas são responsáveis por parar esse ciclo para poder fazer esse tipo de verificação, por exemplo. Só que digamos que o DNA está com uma mutação justamente na região de genes que produzem esse tipo de proteína, que para poder verificar. Se você não tiver a parada e tiver errada a molécula de DNA, o ciclo vai continuar. E aí você vai produzir 2 células que tem esse erro, 4 células, 8 células, e de repente você tem um conjunto de células que tem esse erro de não parar para verificar a mutação da molécula de DNA. E é assim que vai surgindo um tumor. E aí, dependendo das características das células, nós temos aí a progressão para um câncer. Tá? Mas a nossa própria célula tem mecanismos para poder também reverter essa situação. Primeiro, o mecanismo é de reparo
nessas mutações pontuais aí da molécula de DNA. E também existe um mecanismo chamado de apoptose, que é a morte celular programada. A apoptose ela vai acontecer quando o mecanismo da célula ele percebe que a célula está com algum tipo de erro e ela não pode progredir esse erro. Então, ela para matar aquela célula, tá? A própria célula se mata, é como se fosse um suicídio, em prol do organismo, tá? Mas isso se não houver certas mutações aí também, esse mecanismo ele pode acontecer. Então, depois de passar pela intérfase, a nossa célula entra em divisão celular, que é a mitose propriamente dita, que vai ser a primeira fase que a gente vai estudar. A mitose ela vai ser dividida em 4 fases: a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Em cada uma dessas fases, a nossa célula ela vai mudar suas características. Então, tá aqui as 4 fases da mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Então, começando pela prófase, que é a primeira fase, a nossa célula ela vai ter características de uma célula que estava em intérfase, porque ela está vindo da intérfase. Então, a gente viu que tem característica aí, principalmente no núcleo, né? O núcleo interfásico. Durante a intérfase, o nosso DNA, ele não é um DNA compactado, ele vai ser um DNA que está solto, está sem as proteínas, a cromatina. Além disso, a gente tem a membrana do núcleo ali muito bem delimitada. Então, durante a prófase, nós vamos ter alguns eventos. Primeiro, né, a gente vai ter aqui, ó, o DNA, que está em forma de cromatina, solto, ó, descompactado, está todo desorganizado. Ele vai começar a se organizar em forma de cromossomo, então ele vai começar o seu grau de compactação. Perceba que aqui ele está muito mais organizado do que aqui. Aqui a gente não consegue perceber a diferença onde estão os filamentos. Aqui não, a gente já consegue ver 4 cromossomos, ó, quase muito bem delimitados. Outra coisa que vai acontecer, isso daqui está representando a carioteca, que é a membrana do núcleo. Nós vamos ter uma desorganização dessa carioteca. Tá? Então, ela vai desaparecer aqui na prófase, no final da prófase. Esses aqui são centríolos, tá? Que são aqueles organoides formados por microtúbulos de proteínas. E aí nós temos 2 centríolos. E aí o outro evento que vai acontecer vai ser a migração dos centríolos para os seus polos opostos. Então fica um de um lado, outro do outro. E começa a projeção de fibras de proteína que partem desses centríolos aqui para poder pegar os cromossomos e organizar esses cromossomos. Aqui também não está representado, mas quando a gente viu a aula de núcleo, nós vimos que bem aqui no núcleo tem uma região chamada de nucleolo, que também vai ser desorganizada durante a prófase. Finalizando a prófase, nós vamos para a metáfase. A metáfase ela tem como característica a máxima compactação da molécula de DNA em cromossomo. Então, é o momento que os cromossomos eles ficam visíveis. Tá? Se você quer fazer algum estudo citogenético, vai ser nessa fase de metáfase, que a gente vai, citogenética clássica, né? Que a gente vai conseguir visualizar os cromossomos. Então, dá para contar, dá para ver a estrutura. E o que acontece nessa metáfase, então? A gente viu lá que é máxima compactação na prófase. Máxima compactação do DNA em cromossomo, migração dos centríolos para os polos opostos, inicia a projeção das fibras do fuso, desorganização da carioteca e desorganização do nucleolo. Agora, na metáfase, essas fibras aqui, olha, do fuso, que partem dos centríolos, eles vão se ligar aos centrômeros dos cromossomos e vai alinhar, organizar esses cromossomos no centro da minha célula. Tá? Eu quero que vocês prestem atenção nessa organização, que aqui nós temos um cromossomo em cima do outro. Essa vai ser uma diferença entre a mitose e a meiose, tá?
Lembrando que em uma célula humana sem nenhuma alteração cromossômica, nós vamos ter 46 cromossomos. Então, são 46 cromossomos organizados um em cima do outro. E aí a gente vai para a próxima fase, que é a anáfase. Na anáfase, essas fibras do fuso elas vão voltar para os centríolos. E aí a gente vai ter a ruptura do nosso cromossomo no meio, fazendo que as cromátides irmãs migrem para os polos opostos, tá? Então vai migrar uma fibra para cada lado, uma cromátide irmã para cada lado. E aqui que existe uma característica importante. Nós temos 46 cromossomos organizados aqui no centro, então vão 46 cromátides irmãs para um lado, 46 cromátides irmãs para o outro lado. Última fase é a telófase. A telófase ela é o contrário da prófase. Então, enquanto na prófase a gente tinha a compactação da molécula de DNA, aqui a gente vai ter a descompactação, reorganização da carioteca, reorganização do nucleolo e, por último, que não é considerado uma fase completa, a gente tem a citocinese, que é só a divisão total aqui do citoplasma das células, tá? Então, no final a gente vai ter a separação total das células. E aí, eu vou só voltar aqui para a gente discutir esse gráfico, que ele é um gráfico importante. Então, olha só. Aqui a gente tem a representação na variação da quantidade de DNA durante o processo de mitose, tá? Isso aqui é a quantidade de cromossomos, aqui é a divisão, todo o processo de ciclo celular. Então, o G1 é esse G2, que é a intérfase, esse intervalo, e aqui é a mitose. Quantidade de cromossomos, aqui a gente tem esse C, 2C, 4C, ele está representando o nosso conjunto cromossômico, tá? Então, aqui é um conjunto haploide, no nosso caso, com 23 cromossomos, aqui 2 conjuntos, então 46 cromossomos, e aqui, desculpa, gente, esquece esse negócio de conjunto cromossômico, eu tô falando da quantidade de cromátides, desculpa. O C aqui ele está representando uma cromátide, aqui eu estou representando 2 cromátides e aqui eu estou representando 4 cromátides. Tá? Então, vamos lá, porque o que a gente pensa é o seguinte, no final da divisão celular, a mitose ela é uma célula que vai se dividir em 2 células. Então, a gente pensa o seguinte, é uma divide em 2. Quando ela se divide, ela tem que dividir o material genético também. Aí, é comum que passe na cabeça que quando ela está dividindo é porque ela dobrou a quantidade de DNA. Só que a nossa célula ela começa diploide e ela termina diploide com a mesma quantidade de cromossomos. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Aqui, olha, a nossa célula entrou em G1. Ela acabou de sofrer uma divisão celular. A gente viu que lá no final da divisão celular, a gente tem a metáfase, a telófase. E aí, na telófase, a gente tinha um cromossomo assim na anáfase, né, que foi separado, uma cromátide irmã para cada lado. Então, cada célula, no final, recebeu uma cromátide de cada cromossomo, mas tem 46 cromátides irmãs. Então, aqui, quando a gente entra em G1, a gente está com uma cromátide do nosso pai e uma cromátide da nossa mãe, representando, tá? Então, digamos assim, nós temos 46 cromossomos, que são organizados em um cariótipo, começa do par 1 até o par de 22 cromossomos autossômicos e o par sexual. Então, a gente tem o cromossomo 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Vamos dizer do cromossomo 1. Cromossomo 1 a gente sempre tem que ter uma cópia da nossa mãe e uma cópia do nosso pai. Então, quando a gente fala dessas 2 cromátides aqui no G1, a gente está falando justamente de 2 cromátides. Um DNA simples, com uma fitinha só de DNA, representante do nosso pai e da nossa mãe. Aí vai passar por toda a fase G1. Quando chega na fase S, cada uma dessa fitinha, representando nosso pai e da nossa mãe, vai dobrar a sua quantidade.
Então, vão ser 2 cromossomos duplicados, tá? Então, ele não vai estar mais só com uma fitinha, agora ele está com 2 fitinhas com aquele centrômero segurando aquelas cromátides. E aí, por isso que a gente vai ter 4 cromátides. 4 cromátides do mesmo cromossomo, tá? Então, o par de cromossomo 1, agora a gente tem um cromossomo com 2 cromátides e um cromossomo com 2 cromátides. Aí ele vai passar pela fase G2, pela prófase, metáfase. Na anáfase, que vai acontecer aquela separação, a segregação, a gente vai cair a quantidade de cromátides em cada célula no final. Então, a nossa célula vai voltar a ter 2 cromátides, uma do pai e uma da mãe. E aí, a nossa célula inicia novamente o processo de mitose. Tá? Então, agora a gente vai para meiose.